Olá, queridos amigos e amigas do Ideal Espírita. Espero encontrá-los bem. Hoje, nossa reflexão se dará com o tema: o Espiritismo é uma religião? Muitos nos perguntam sobre o que seria, então, diante de outras religiões, o Espiritismo. Primeiro, nós vamos, então, pensar um pouquinho o que é religião e depois o que é o Espiritismo e tentar entender, como Allan Kardec também o fez, assim, na época em que deixou pronta a codificação espírita para nós. Antes, peço que elevemos nossos pensamentos ao mais alto, pedindo proteção, paz, amparo, e que possamos compreender as palavras e fazer delas momentos importantes na nossa evolução. Que assim seja. Pois então, pensando no que seria religião, né? Vamos tentar entender o que significa para nós o que é religião, definindo assim, que em muitos lugares onde procurei, religião vem como a definição de que é um conjunto de crenças, rituais e costumes. Então, seria aquilo que o ser humano, o movimento que o ser humano faz para encontrar-se com o divino, com o espiritual, aquilo que é digno de sua reverência, né? E desde os primórdios o homem procura, então, um acalanto para as dificuldades da vida. E a religião hoje se definiria como isso: rituais, costumes, crenças. Isso está em vários vocábulos que encontramos no que se define como religião. Aí a gente procura, tá, definimos o que é religião. Vamos definir agora o que é o espiritismo. Então, na obra O que é Espiritismo, de Allan Kardec, o espiritismo é definido da seguinte maneira. Então, ele mesmo define aqui, ó. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. O que isso significa, então? Que se nós tomarmos a palavra religião, a definição de religião, hoje, atualmente, a gente não consegue entender como religião o espiritismo, porque nós tomamos o espiritismo, então, como sendo uma ciência prática. Então, ela vai sair do contexto que se define como religião. Ficou confuso? Então, a gente tem uma noção mais ou menos assim. A palavra religião, como toda palavra, sofre daquilo que os especialistas chamam de polissemia, ou variedade de sentidos. Então, a mesma palavra em vários sentidos. Mas ela tem uma que é dominante. Hoje, a palavra religião tem uma que é dominante, a definição, que é o sentido em que se define como um conjunto de cultos e práticas de adoração. E que aí foge do contexto dessa coisa mística, né? De dogmas, de rituais. Não é isso o que o Espiritismo traz. Mas no sentido usual da palavra, o Espiritismo, então, não é, como eu disse aqui, uma religião. Porque o fundamento do Espiritismo, da doutrina espírita, é a caridade. Então, mas no sentido filosófico, de comunhão de pensamentos e sentimentos que liga os homens, pode-se dizer que sim. O Espiritismo, então, é uma religião, porque nós nos unimos, nós espíritas, nos unimos diante de um sentimento e de um ideal, que seria a caridade. Então, o fundamento total do Espiritismo como a caridade, né, da doutrina, ele nos une diante daquilo que nós julgamos como a importância para essa e outras vidas. A caridade é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas. Então, como é que fica a definição? O Espiritismo não é ou é? Então, a resposta é sim e não. Muito, muito complicado, né? O Espiritismo não é uma religião,
Isso porque a palavra religião, no sentido usual, dominante, passa a ideia de culto, de forma, princípios absolutos em matéria de fé, dogmas, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios e misticismo. Já no sentido filosófico da palavra religião, o espiritismo é sim uma religião. No sentido filosófico, a palavra religião representa os laços que religam os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças, ou seja, a caridade. A caridade é esse laço, então, que une todos nós e que nos religa àquela sensação, aquela palavra que define o nosso Pai Criador, Deus. Então, nós separamos aqui abaixo um trecho da Revista Espírita em que Allan Kardec vai responder a pergunta: então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isso. Então, é Kardec falando, hein? Porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, olha lá, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Então, é, a palavra religião aqui, então, é colocada como sim para Kardec. Mas o que define, né, a nossa religião ou o espiritismo, sendo a caridade, sendo esse laço que nos une, é uma religião, uma fé raciocinada, baseada em fatos, em situações, muitos deles comprovados por Kardec e deixados para nós, para que nós possamos saber que não estamos perdidos em achismo. A grande diferença é que a ciência, ela não vai para um caminho e a nossa fé vai para outro. Ela e no espiritismo caminham juntas. Há explicações científicas para tudo o que nós acreditamos, né? A reencarnação, a vida após morte, a comunicação dos encarnados com os desencarnados, fatos que preenchem a nossa vida dentro do espiritismo, eles não são suposições. Eles foram e continuam sendo comprovados por fatos, e diante dos fatos não há argumentos, né? Nós conseguimos, através de todo esse tempo em que os estudos continuam, né, provar que situações como essa não são superstições ou ideais. São fatos que acontecem e que nós podemos nos amparar diante de tudo isso. Então, preocuparmos se o Espiritismo é uma religião ou não, seria, de fato, algo de extrema importância para que nós estivéssemos aqui refletindo juntos sobre isso? Eu acredito que para muitas pessoas isso faça a diferença. Então é importante que nós possamos trazer à tona reflexões baseadas aqui em estudos, como essa que nós estamos fazendo agora. Então a resposta final é sim e não. Depende da interpretação da palavra religião. Sim, para a questão filosófica, né? Mas não podemos tomar como uma situação em que a palavra da não, religião está ligada a práticas, privilégios, cerimônias, casta sacerdotal. Não existe isso dentro da doutrina espírita. Então, existe uma pessoa acima e outra abaixo dentro de uma casa espírita? Não. Nós procuramos aprender com todos, nós aprendemos juntos, né? Existem rituais, dogmas, privilégios, práticas de adoração? Não. Então, muitas pessoas perguntam, Lu, lá na casa espírita tem um crucifixo? Não. Ah, então vocês não acreditam em Jesus? Muito, muito. Sim, totalmente. Somos cristãos, acreditamos e seguimos todo o Evangelho de Jesus na maior parte do tempo em que conseguimos, né? Nós tentamos seguir, então, se conseguimos, aí é outra situação, porque a gente está tentando, a gente está trilhando nossos passos, porque dizer que dentro da casa espírita só existem anjos, pessoas perfeitas, seria outra forma errada de transmitir o que é o espiritismo.
Mas acredito que cada um de sua forma está buscando essa melhoria, né? É o que acreditamos. Então, para a palavra religião, que define os dogmas, modos, privilégios ou cerimônias, não. Então, o Espiritismo não tem isso, né? Essa não seria, então, a definição correta de religião para a palavra para Espiritismo. Mas, se a gente pensar no filosófico, uma comunhão de pensamentos e sentimentos, sentimentos que unem os nossos, as nossas condutas morais, comportamentos que não se restringem só àquilo que é feito dentro da casa, mas a conduta que a pessoa tem fora dela. Isso sim define. Então, diríamos que é uma religião. Porque buscamos, ou deveríamos buscar lá, né? Porque estamos tentando. Esse laço de caridade, de entender o outro e, principalmente, buscar entender a si mesmo. Buscar entendermos a nós mesmos para que nós possamos depois entender os outros, porque aí seria a reforma íntima que nós tanto buscamos dentro da doutrina espírita. Então, conhecer a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, como disse o grande filósofo, é um dos nossos passos e um dos passos mais importantes. Fica aqui, então, a nossa reflexão e caso alguém ainda tenha alguma pergunta que a gente possa buscar entendimento juntos e esclarecer, estamos à disposição. Até o próximo encontro e que vamos agradecendo nesse instante aos nossos amigos e protetores do mundo espiritual que sempre estão conosco para nos ajudar a melhorarmos um pouquinho mais. Que Jesus esteja presente em cada um das pessoas que estão nos assistindo e aprendendo junto conosco. Que assim seja. Até mais. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura,
dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.